Graças a Deus, todas voltamos. E o nosso desejo é que o Senhor continue a nos instruir na sua palavra. E mais uma vez, então, vamos pedir a Ele que faça assim. Senhor, nosso Deus, te louvamos e bendizemos ao Senhor pela tua palavra. Ó Deus, o Senhor a magnificou e o Senhor, ó Deus, a fez prosperar até os nossos dias, preservando-a para que nós pudéssemos ter os nossos caminhos iluminados, para que pudéssemos conhecer, ó Deus, a tua redenção, o teu plano maravilhoso. Nosso desejo é nos aproximarmos dela agora em fé, em submissão, em dependência do Senhor, do Santo Espírito, para que aplique ao nosso coração e para que faça com que a semente possa germinar e os frutos, ó Deus, glorifiquem o nome do Senhor. Nós te pedimos isso na mediação de Cristo Jesus. Amém. Nosso primeiro momento, nós vimos em Gênesis a criação do homem, da mulher, alguns aspectos vitais da feminilidade bíblica que nós encontramos naquele texto. E eu queria resumir mais ou menos aquilo que nós vimos com algumas frases da Nancy Lee DeMoss e da Mary Kassian. Elas são duas autoras que têm um material muito bom, eu trouxe para as irmãs conhecerem. Esse é o segundo, são 2 livros, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino é o primeiro. São 8 estudos, nós trabalhamos com as irmãs da igreja no ano passado. E cada semana muito aprofundado. E ela foi mastigando Gênesis de uma forma surpreendente aos nossos olhos e fomos muito abençoadas. Esse ano estamos trabalhando com o segundo livro, que é Mulher, 10 Elementos da Feminilidade, Design Interior, em que ela vai abordar alguns aspectos do que vamos tratar agora. Então, eu vou iniciar com algumas frases da Nancy e da Mary Kassian. Elas disseram o seguinte: juntos, homem e mulher dão testemunho do caráter de Deus e representam a verdade mais importante de Cristo e a igreja. Os homens foram criados para refletir o poder, o amor e o alto sacrifício do Senhor Jesus. As mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade ou a receptividade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. E o casamento foi criado para refletir a aliança e união de Cristo e sua noiva. A visão global ensina que, desde o início, o plano de Deus para os 2 gêneros tem pouco a ver conosco e tudo a ver com Jesus. Isso resume mais ou menos aquilo que nós vimos no nosso primeiro momento sobre a criação do homem e da mulher e sobre como a queda não alterou esse bom propósito. Mas o que aconteceu com a queda é que agora uma batalha ferrenha e constante é travada na nossa mente para que nós não creiamos na mentira da serpente. Que nós não inclinemos os nossos ouvidos às mentiras da serpente do mundo, mas que nessa batalha, nossa mente sendo o principal campo de batalha, nós possamos guardar a nossa mente pela palavra e na palavra. Nós vamos estudar um pouco sobre isso agora. A Nancy Lee, nesse segundo livro, ela diz o seguinte: todos os dias você recebe mensagens sobre como deve viver, ideias sobre gênero, relacionamentos, amor, casamento, moralidade, trabalho, finanças, posses, lazer, atitudes, emoções, hábitos e uma série de outras coisas que impactam você como mulher. As ideias vêm da mídia popular, livros, redes sociais, familiares, amigos e colegas, e também professores e líderes na igreja. Todo o tempo nós estamos sendo bombardeadas com essas ideias. Resta saber se nós temos dado guarida a ideias que são notadamente antibíblicas. E como nos guardamos de seguir, de ouvir e de obedecer a essas ideias e essas influências que chegam a nós todos os dias por tantos meios. Como nós podemos crescer em discernimento, essa habilidade que não é inata, de discernir o que é bom e o que é mal, o que é melhor e o que é pior. Como nós podemos crescer nisso para que experimentemos a agradável, boa
e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ler agora um texto em 2 Timóteo, no capítulo 3, num exemplo negativo, num exemplo do que nós não podemos permitir que sobrevenha a nós e a nossa casa. Nós vamos ler o capítulo 3 de 2 Timóteo, dos versos 1 até o verso 7. 2 Timóteo 3, 1 a 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quando Paulo diz a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Imagina se ele vivesse no nosso mundo de hoje, com a cultura pervertida contra a qual nós lutamos hoje. Os últimos dias que ele se refere são todos os dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Esses são os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, muito mais próximos dos últimos dias do que estava Timóteo quando leu essas palavras. E Paulo avisava que os dias seriam difíceis, ferozes, violentos. Essa é a ideia do termo que ele usa de difícil. Não era porque as catástrofes naturais iriam eclodir. Não era porque os desafios externos seriam grandiosos, mas era porque os homens seriam. E esses homens, que são desse jeitinho que nós lemos aqui, não estavam fora da igreja. Eles estavam dentro da igreja. Mas eles eram egoístas, amantes de si mesmos. As afeições deles estavam desordenadas. Eles adoravam a criatura ou eles mesmos no lugar do Criador. E todos os males não procedem desse ponto, quando as nossas afeições estão em posições trocadas, erradas, quando o Senhor não é o primeiro lugar na nossa vida, quando não ouvimos o que Deuteronômio nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o Senhor Jesus resume tudo: e ao teu próximo como a ti mesmo. E essas afeições desordenadas geram toda sorte de pecados, como nós vimos aqui. Desobediência, traição, pessoas que buscam atrair atenção para si, que buscam se orgulhar das suas conquistas, que buscam expor as suas virtudes para o mundo. E para isso existem as redes sociais que eles não conheciam. E hoje a gente vê isso de uma forma, né, tão clara, quando as pessoas estão ali se expondo, se mostrando, com o intuito de receber aplauso, com o intuito de que as outras pessoas vejam quão bem-sucedidas nós somos, aquilo que nós conquistamos. E Paulo diz que Timóteo deveria estar atento, porque eles tinham forma de piedade, mas eles não tinham o poder de Deus. Eles eram hipócritas, que pareciam crentes, mas eles tinham uma vida completamente diferente do padrão que o Senhor Jesus nos deixou. E estes homens que assim eram, eles tinham um modo de agir. E o texto nos diz, no versículo 6, que entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Vejam que esses homens esperavam a hora que os maridos estivessem fora nos seus trabalhos e sorrateiramente entravam nas casas com os seus ensinos contrários à sã doutrina. E essas mulheres, chamadas mulherinhas, elas eram cativadas, e esse é um termo militar. Elas eram escravizadas, sequestradas por esses falsos ensinos.
O termo mulherinha dá uma ideia de fraqueza, dá uma ideia de mulheres que não eram verdadeiramente protegidas na mente contra esses falsos ensinos. E vai dizer um pouco do proceder delas. Mas nesse ponto a gente já precisa parar e pensar. Essas mulheres que falhavam em guardar a mente delas estavam suscetíveis aos ensinos falsos. Quando Pedro fala que nós devemos cingir a nossa mente, preparar a nossa mente para a ação, é justamente por aquilo que eu falei. A nossa mente é onde a batalha é travada, onde ela vai ser vencida, onde ela vai ser perdida. Porque os nossos pensamentos vão guiar as nossas ações. E se nós não mergulharmos profundamente no conhecimento da palavra de Deus, a nossa mente não estará a salvo desses falsos ensinos, que vêm de todos os lugares, muitas vezes dos púlpitos. Nós precisamos, como os bereanos, provar tudo na palavra. O John Piper ele diz o seguinte, que uma teologia fraca produz mulheres fracas. E era o caso aqui. Elas falhavam em guardar a mente delas. E elas permitiam que essas influências adentrassem no lar delas. Esses mestres, eles também tinham a estratégia de chegar às mulheres, porque, assim como Satanás, eles sabiam como nós temos um poder de influenciar o nosso marido e os nossos filhos. Então, quando aquelas mulheres permitiam que as influências malignas, maléficas, adentrassem a sua casa, todo o seu lar estava sendo corrompido por esses ensinos. E nossa missão de guardiães do lar implica em que nós temos que guardar o nosso lar de más influências. Isso quer dizer que nós vamos estar atentos ao que os nossos filhos assistem na televisão, ao que eles leem, ao tipo de conversa que eles têm com os amigos dele, ao que eles fazem no celular. Guardar a mente deles dessas influências é a nossa responsabilidade. Só que muitas vezes nós descansamos, nós não estamos atentas à urgência que esse trabalho significa. Ou nós não queremos conflito com os nossos filhos, especialmente os adolescentes que acham que já são os donos de si. E eu tenho conversado com o Vitor sobre a importância dos pais recuperarem a sua autoridade. Enquanto os filhos estão debaixo do seu teto, eles devem respeito, honra e obediência. Quando eles formarem suas famílias, deverão honra, respeito. Mas eles, por serem adolescentes ou jovens, não estão aptos a governar a própria vida. O Senhor Deus ainda instituiu o pai e a mãe como autoridade. E muitas vezes os pais acham que estão velhos, os filhos estão crescidos demais para que eles exerçam esse tipo de controle. E Deus nos deu essa responsabilidade. Essas mulherinhas, elas eram sobrecarregadas de pecados. Além de não guardarem a mente, elas permitiam que o pecado fosse se empilhando na vida delas, mas elas não iam a Cristo para solucionar. Elas queriam uma sensação de consciência leve, mas a única forma de nós termos a nossa consciência purificada é através do sacrifício de Jesus. Mas quantas vezes as mulheres buscam outras formas de aplacar a consciência e dar ouvidos a esses falsos mestres geravam isso nelas. Elas eram conduzidas de várias paixões. Elas não eram guiadas pelo propósito de Deus para a vida delas, pelas prioridades que Deus apresenta na palavra para elas. Elas eram conduzidas pelos seus desejos, pelas suas vontades. E o versículo 7 diz que elas aprendiam sempre, mas jamais conseguiam chegar ao conhecimento da verdade. Elas eram curiosas. Vai ter uma palestra, vai ter não sei o quê. Tem uma revista, elas liam, elas procuravam saber, mas isso não era traduzido em vida. Isso não era traduzido em piedade. A fraqueza delas estava em que elas enchiam a mente, mas isso não descia para o coração. E elas não colocavam em prática. Então, esse é o primeiro alerta que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser mulheres fortes, não mulherinhas. Mulheres fortes para dizermos não aos nossos desejos e dizermos sim ao plano de Deus. Isso exige grande força. Força que nós não encontramos em nós mesmas, mas que nós encontramos no Senhor. Sede fortalecidos pelo Senhor, na força do seu poder.
Então, ao invés de sermos como essas mulherinhas que falhavam em guardar a mente, nós precisamos estar atentas e nós precisamos buscar a sã doutrina. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz assim, que esses mestres procediam assim, e no verso 10 ele diz, tu, porém. Timóteo era diferente. Timóteo deveria lembrar do ensino que ele recebeu. E de quem foi que primeiro Timóteo recebeu o ensino acerca de Deus e da sua verdade? Da sua mãe e da sua avó. E depois do próprio apóstolo Paulo. E no verso 14, Paulo diz novamente, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Nós, porém, não podemos nos deixar amoldar pelas paixões, sermos conduzidas pelas nossas emoções. E nós sabemos, nós mulheres, como as nossas emoções são. Nós sabemos quantas vezes nós somos deixadas levar pelas nossas emoções e falamos coisas das quais nos arrependemos e agimos de modo que nos envergonhamos. Mas nós precisamos permanecer naquilo que fomos ensinados. Quando Paulo escreve a Tito, um outro pastor, que Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, uma grande ilha no mar Mediterrâneo, que enfrentava as mesmas lutas. Falsos mestres que queriam penetrar com seus ensinos que deturpavam a palavra de Deus. E quando Paulo fala para Tito, e essa carta fala em sã doutrina várias vezes, em mente sã várias vezes, e em boas obras várias vezes, por quê? Porque é a sã doutrina que nos permite realizar as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Por favor, voltem-se agora para Tito. Poucas páginas depois, no capítulo 2, nós vamos ler, a princípio, o verso 1, e depois os versos de 3 a 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina. Essa palavra doutrina, muita gente tem ojeriza a ela. E acha que isso é coisa dos teólogos, que não tem o que fazer, que só enchem a mente de palavras difíceis e coisas que não se aplicam à nossa vida. Algumas igrejas chegam a dizer assim, nós não nos preocupamos com doutrina, nós nos preocupamos com vida. Só que a base do viver correto é a sã doutrina. A doutrina sadia e incorruptível da palavra de Deus é que pode nos tornar sadias na nossa mente e no nosso procedimento. Tudo que nós fazemos enquanto igreja deve ser alicerçado na sã doutrina. Toda programação, tudo que nós fazemos, porque isso é o que transforma as vidas. Isso é o que alimenta o nosso espírito para caminharmos até o dia de Cristo. Muitas vezes a gente vê igrejas fazendo programações grandiosas e tanta parafernália que no final é palha, é vento, não transforma as vidas. Se o nosso procedimento, o nosso pensar, o nosso agir não for alicerçado na sã doutrina, esse fundamento é fraco, ele não subsiste. É por isso que quando Paulo orienta Tito a se voltar a diversas classes de pessoas, o fundamento do que Tito tem que falar é a sã doutrina. E é, mais uma vez, nós guardarmos a nossa mente, nós crescermos no conhecimento da palavra. Porque só assim nós vamos conseguir discernir o que é erro do que é acerto. Muitas vezes a gente escuta músicas, a gente vê filmes e séries, conversas com pessoas na escola, no trabalho, na faculdade. E muitas vezes a gente não sabe dar razão da nossa fé, porque não temos conhecimento suficiente da revelação de Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí, Paulo vai orientar Tito a se voltar às mulheres. Paulo entende que o melhor exemplo de piedade para uma mulher não pode ser o pastor da igreja. Ele não tem como exemplificar uma piedade feminina. Nós precisamos de outras mulheres. Nós precisamos de exemplos de mulheres piedosas que passem o legado da feminilidade bíblica e que ensinem as mulheres a fazer isso com as suas filhas e com outras mulheres. E é por isso que nos versos 3, nós vamos ler dos versos 3 a 5, nós lemos o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho a impressão que esse texto de Tito esteve muitas vezes muito afastado da minha Bíblia. Eu acho que ele não estava aqui. Quando eu cresci, quando eu fui instruída, quando eu casei, quando eu iniciei a minha família. E é claro que ele estava aqui. Mas eu não tinha os olhos voltados para ele. Nunca ninguém havia acendido um holofote sobre ele, me apresentando este padrão de feminilidade. Quando nós pensamos como é o viver piedoso da mulher, está aqui. Este não é um modo, este é o modo de Deus. Então, se nós queremos ser piedosas, se nós queremos ser frutíferas no nosso trabalho, de nos juntarmos a Deus no plano de magnificar a obra de Cristo, é isso que nós devemos viver. E nós precisamos aprender de outras mulheres, que elas possam exemplificar para nós. A primeira característica dessas mulheres idosas, e mulheres idosas aqui, entendam como aquelas mulheres que já passaram dos anos iniciais, os primeiros anos de casamento, na criação dos seus filhos. A gente pode interpretar com uma mulher na faixa dos seus 60 anos. Aquela que já descansou dos trabalhos mais árduos, dessa fase em que nós preparamos os filhos para seguirem o seu caminho. Mas nós também podemos interpretar como a mulher mais experiente. E nesse sentido, todas nós somos, em algum aspecto, mais experiente do que outras. Então, uma jovem, ela é mais experiente que uma adolescente. Ela pode ensinar um adolescente. Uma mulher na faixa dos 30 é mais experiente do que a jovem recém-casada de 20. Ela pode instruir essa jovem de 20. A ideia é que nós precisamos ter relacionamentos intencionais que promovam essa instrução e esse ensino na prática. Dificilmente Paulo estava aqui pensando em seminários, congressos, livros e conferências. A ideia dele aqui era o viver diário, enquanto caminhamos. Não é assim? Enquanto caminhamos, fazemos discípulos. Enquanto caminhamos, instruímos uma a outra acerca da feminilidade bíblica. Nós precisamos resgatar isso nas nossas igrejas. Por quê? As mulheres estão tão ocupadas fazendo tantas outras coisas e não estão cumprindo esse que é um chamado claro da palavra de Deus. Tem tantas coisas que nós fazemos que nós não vamos encontrar claramente uma ordem de Deus para que façamos isso. Mas aqui está uma ordem clara, que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens. Muitas vezes nós criamos programas para isso. Mas basta que nos relacionemos. Nós temos a SAF, eu digo isso. Nós temos a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, para todas as mulheres. Um lugar que Deus usa para que essas instruções aconteçam, para que esses relacionamentos floresçam. Essas mulheres mais velhas, elas deveriam ser, primeira coisa, sérias em seu proceder. E aí a gente pensa, o que seria séria em seu proceder? Seria aquela mulher que não ri, carrancuda, iracunda, fechadona? Não é isso que o termo quer dizer. É tão lindo o que ele quer dizer com ser séria em seu proceder. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos ter um comportamento adequado à santidade. Quer dizer que nós devemos entender que vivemos diante do Senhor em todos os momentos e que não existe tal coisa como separação entre sagrado e secular. Toda a nossa vida é vivida diante de Deus e toda a nossa vida deve ser em serviço ao Senhor. Seja trocando uma fralda, limpando uma casa, fazendo uma comida, ajudando uma pessoa necessitada, no seu estudo, no seu trabalho. Não existe separação. Isso eu faço para Deus, isso é para mim. Isso é para Deus, isso é para os homens. Não, isso não existe. Tudo o que fizerdes, fazer de todo o coração para o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Ser séria em seu proceder significa que como nós nos vestimos e nos preparamos para vir adorar na igreja, com roupas modestas, com um coração quebrantado, nós vivemos assim
todos os dias da nossa vida, porque estamos na presença de Deus. Indica que reverenciamos o Senhor. Ele é o principal. É para Ele que nós existimos. Não existimos para Ele no domingo. Que bom que todo domingo nós estamos aqui. Precisamos estar aqui para adorá-lo, para aprender da sua palavra. Mas vivemos na presença dEle de domingo a domingo. E devemos nos vestir com modéstia, como nos vestimos para vir cultuar de domingo a domingo. E precisamos ter o nosso coração voltado ao Senhor em todos os momentos e no que quer que estejamos fazendo. É isso que significa ser séria em seu proceder. E essa palavra comportamento, proceder, ela vai além das ações exteriores. Ela envolve as nossas emoções, as nossas motivações e os nossos pensamentos. Por isso que a nossa mente precisa estar revestida pela palavra. Como Paulo lembra e frisa em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas mulheres, elas não deveriam ser caluniadoras. Essa palavra no original é mediabolos. A palavra diabo tem ligação direta com calúnia, com blasfêmia. Toda palavra que sai da nossa boca, dela nós prestaremos conta ao Senhor. Essas mulheres deveriam guardar a língua de falar dolosamente contra outras pessoas. Já perceberam que quando a gente fala mal de alguém, é porque na verdade nós queremos nos autopromover? Essa pessoa faz isso, eu não sou assim. Enquanto essa pessoa fez aquilo, eu não faço. A Bíblia, ela fala tantas vezes e dirige especificamente para as mulheres a necessidade de guardarmos a nossa língua, não é verdade? Por que será? Falamos muito mais. Temos um estoque de palavras muito maior para gastar durante o dia. Os homens chegam em casa do trabalho, muitas vezes já falaram todas elas. E a gente ainda tem mais umas 10.000 palavras que a gente pode usar. Mas essas palavras que nós usamos não nos pertencem. Assim como somos os únicos que refletem a imagem e semelhança do Senhor, somos os únicos seres criados que falam. E nós falamos porque Deus fala. E a nossa fala, como um dom de Deus, deve refletir a fala de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. É por isso que a palavra de Deus diz que a palavra que sai da nossa boca deve servir para edificação. É por isso que a palavra de Deus diz que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. É por isso que diz que a mulher rixosa, que vive reclamando, é como um gotejar contínuo na cabeça do seu marido. Que a mulher iracunda, o homem prefere viver num canto do telhado do que com ela, porque ela vive falando e reclamando. Nós, mulheres, devemos prestar muita atenção a essa advertência, porque as nossas palavras não nos pertencem. Elas pertencem ao Senhor e devem refletir o padrão de fala de Deus. Essas mulheres, elas não deveriam ser escravizadas a muito vinho, que hoje não parece ser um problema tão grande para nós, né? Eu não conheço nenhum irmão alcoólatra, particularmente. Talvez vocês conheçam alguém que tenha lutado contra esse vício. Mas não é só o álcool que escraviza, é? Novela escraviza. Academia de ginástica escraviza. Os cuidados com o corpo escravizam. E qualquer outra coisa pode nos escravizar. E tomar um lugar na nossa vida que pertence só ao Senhor. Então o alerta é: não sejam escravizadas a nada. Sejam livres para servir ao Senhor. E no fim diz: sejam mestras do bem. Lembram da mulher de Provérbios 31? O que é que se fala dela? Que a instrução da bondade estava na língua dela. Ela era uma mulher que nutria com as palavras. Ela cuidava das necessidades físicas da sua casa. Nós vemos a diligência daquela mulher em prover para sua família. E trazia o pão de longe, e acordava cedo e dava mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Mas o trabalho dela não parava só no físico. O trabalho de edificar a casa envolvia nutrir também. John Piper, ele diz o seguinte, que nós devemos encarar o trabalho de administrar a casa como gerir um organismo vivo que produz a paz de Cristo e a retidão de Deus. Gerir um organismo vivo que produz a paz de Cristo e a retidão de Deus. E isso envolve
nutrirmos com as palavras. Essas mulheres mais velhas deveriam ser mestras do bem, a fim de instruírem. Mas essas mulheres mais velhas, com esse propósito de instruir as mais novas, elas precisavam se preparar para isso, não é verdade? Nós precisamos nos preparar para isso. Porque à medida que a idade chega, a sabedoria não vem automaticamente. À medida que a idade avança, a profundidade na palavra de Deus não vem automaticamente. Precisamos ser, mais uma vez, intencionais em crescer nessa palavra. Não posso esperar chegar aos 60 e agora eu sou uma mestra do bem, mas a minha vida não construiu isso tijolinho por tijolinho. Nós nos preparamos hoje para fazer isso. Até porque hoje eu posso ser a mulher mais velha na vida de alguém. E eu preciso estar preparada na palavra para fazer isso. E então agora vem a lista. Qual é o currículo de Deus que as mulheres mais velhas devem ensinar às mulheres mais novas? E essa lista é totalmente, como nós lemos e vocês certamente perceberam, ela é completamente contracultural. Nós não vamos aprender isso num curso sobre feminismo, feminilidade que as nossas universidades oferecem. Se você vai pagar uma cadeira, estudos sobre a mulher, você não vai aprender isso. Esse é um currículo contracultural. Mas esse é o currículo de Deus para nós. E vejam qual é a primeira instrução que essas mulheres devem passar. Vocês podem ler o começo do versículo 3, do verso 4. Amarem maridos e filhos. A primeira coisa que elas devem instruir é amar o marido e aos filhos. Duas coisas a gente já vê aqui. É a prioridade do amor. O amor encabeçando. O fruto do Espírito é amor. Deus é amor. Não é à toa que amor está em primeiro lugar aqui. Não só a prioridade do amor, mas a prioridade da família. Isso que está tão fora de moda. Família. A prioridade da família nos planos de Deus para nós, na nossa missão enquanto mulheres. Amar ao marido literalmente significa ser apreciadora de maridos e apreciadora de filhos. É esse o termo usado por Paulo, porque nós sabemos que existem várias palavras para amor em grego. A gente já ouviu isso várias vezes, né? A gente sabe que tem o amor ágape. Eu não sei se é ágape ou HP, quem sabe grego vai poder depois me dizer. Tem o eros, tem storge e tem filéu. E a palavra grega que Paulo usa aqui para esse amor é filéu. Não é o amor ágape, sacrificial, que os homens são instados a ter pelas suas esposas. Quando Paulo diz que a esposa se submeta ao seu marido e o marido ame a esposa como a si mesmo, como ao próprio corpo, deve alimentá-la, deve cuidar dela, deve protegê-la, deve lavá-la com a palavra. Essa palavra é ágape. Mas a palavra para nós é filéu. Filéu significa valorizar, significa celebrar, respeitar, priorizar o marido em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas. Lembram que nós fomos criadas para sermos auxiliadoras idôneas? E Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que o homem não foi criado da mulher, mas a mulher do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. E aqui está mais uma vez um lembrete de que o nosso marido, aquelas que são casadas, eles são a mais alta importância, o item principal da nossa lista de importância, de afeto, de apego. Nossa missão é apoiá-los e encorajá-los, não nos seus propósitos egoístas, mas para que eles cumpram o propósito de Deus, que eles glorifiquem a Deus, na missão que Deus deu a eles. E nós, como suas apoiadoras. Essa palavra filéu mostra que nós nos alegramos no nosso marido. Mostra que nós aprovamos o nosso marido. Mostra que nós temos nele
profunda alegria e desejamos a companhia deles. O que muitas vezes acontece? Antes de nos casarmos, os nossos olhos são só voltados para as características que nos agradam. Só vemos as qualidades. Spurgeon dizia assim para as moças que não eram casadas: antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, feche os olhos. Você já casou. Mas o que acontece? Cadê aquelas qualidades maravilhosas que nós vivíamos elogiando? Cadê aquilo que nos fazia suspirar? Que fazia o nosso coração bater mais forte quando ele se aproximava? Depois de casar, nós colocamos uma lupa imensa sobre os defeitos deles, sobre aquilo que falta neles, sobre aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, e eles não são. E quem consegue ser feliz e apreciar alguém vivendo dessa maneira? Elizabeth Elliot dizia que a gente devia viver na proporção de 80-20. 80% era tudo que a gente via de bom. 20% aquelas coisas pelas quais a gente ora ao Senhor, pedindo que o Senhor transforme. Porque muitas vezes nós achamos que somos o Espírito Santo e que nós vamos fazer a obra de transformação. E muitas meninas casam achando isso. Ah, tudo bem que ele não é crente. Ah, tudo bem que ele não é um líder. Ah, tudo bem que ele não é responsável com as finanças. Ah, tudo bem que ele não respeita a mãe. Eu sou mais poderosa que o Espírito Santo. Eu vou transformar. Lê do engano. Quando nós nos casamos, é claro que algumas dificuldades de caráter vão aparecer, porque agora são dois vivendo num lar só, debaixo do mesmo teto, tantas horas por dia. Vai aflorar o que há de pior em nós. Mas se nós focarmos nisso, nós jamais conseguiremos ser apreciadoras de maridos. Então, mulheres, foquem nas qualidades, nos acertos, elogiem aquilo que ele faz, que muitas vezes é o dever deles de fazer, mas que você precisa reconhecer. Da mesma forma que nós precisamos de amor sacrificial, eles precisam de respeito. Foi assim que Deus nos criou. É por isso que a ordem para eles é amem, e a ordem para nós é respeitem. Nós precisamos valorizar aquilo que eles fazem, a dedicação, o trabalho. Você é um pai tão bom. Você é tão diligente no seu trabalho. Eu gosto da maneira como você faz isso, aquilo. Você conhece seu marido, você sabe aquilo que é digno de seu elogio. Se nós não focarmos no que eles fazem de certo, de bom, aquilo que ele traz para casa como fruto do trabalho deles, penoso e difícil, nós não conseguiremos ser apreciadoras de marido. Muitas vezes conseguimos servi-los, mas não conseguimos apreciá-los. E existe um motivo de por que Paulo falou filéu para nós e não ágape. É porque nós precisamos disso. E os homens precisam que nós façamos assim. Por fim, nós vamos ver que no fim desse texto, o objetivo não é que o nosso lar seja harmonioso, que o nosso lar seja livre de problemas e super feliz. O nosso alvo é a glória de Deus. Nós precisamos agir assim para que Deus seja glorificado. E é óbvio que nós vamos colher frutos do viver assim. Às vezes a gente pensa que retendo aquilo que os nossos maridos gostariam, nós vamos levá-los a fazer aquilo que nós gostaríamos. Já percebeu que às vezes a gente faz isso? Eu quero que ele faça isso, então eu não vou fazer isso. E eu retenho aquilo que eu deveria fazer, achando que isso é que vai transformar o meu marido. Muitas mulheres podem testemunhar para você, quando elas aprenderam e desenvolveram e viram em mulheres mais velhas como aplicar isso na vida delas. E elas passaram a amar o marido com amor filéu. Elas viram muita transformação na vida dos seus maridos. E o texto prossegue dizendo que nós também devemos ser apreciadoras de filhos. E nós vivemos num tempo em que as crianças são um mal a ser evitado. As crianças não estão mais no plano das mulheres como antes estavam. Algumas, inclusive cristãs, se casam com a ideia de não terem filhos. E um trecho que eu li de um artigo no blog dizia assim, a moça falando, filhos não obrigada. Pode até ser que eu esteja sendo egoísta. E eu até gosto de crianças, mas eu não quero me dedicar assim. Eu não quero que depois essa criança pense que foi um empecilho para a minha vida.
Veja que ideia antibíblica. A nossa cultura, ela prega que as crianças são um mal a ser evitado. Por isso, a pílula anticoncepcional, desvinculando completamente a relação sexual dos filhos. Percebe que isso foi uma grande mudança e que muitas vezes nós nem percebemos de onde começou. Agora eu casei, mas isso não implica em que eu vou ter filhos. Eu posso escolher quando e quantos filhos eu vou ter. Cadê a soberania de Deus? Cadê a vontade de Deus? Cadê o plano de Deus? Agora eu determino. A visão dos filhos não é mais herança do Senhor, são os filhos, Salmo 127. Esquece. Os filhos são um fardo. Aquilo que vai atrapalhar a sua carreira, aquilo que vai atrapalhar as suas férias na Europa, aquilo que vai atrapalhar o seu corpo de permanecer numa forma ideal. E essa cultura que tem trazido mais e mais pets para dentro de casa e menos filhos. Imagina nós os cristãos que sabemos disso, também não temos filhos. Como é que a igreja vai continuar o seu trabalho de propagação do evangelho? Os muçulmanos entenderam isso. Eles têm 6, 7 filhos. Mas quando a gente vai ver a taxa de natalidade em países que outrora eram celeiros de missões, países onde a reforma floresceu e o evangelho fez diferença em toda a sociedade, a taxa de natalidade é 0,9. É 1 filho por casal. E como é que essa igreja vai continuar forte? É por isso que nós vemos o evangelho como está na Europa, por exemplo. Voddie Baucham, ele diz que a Europa se tornará muçulmana. A Alemanha, por exemplo, se tornará muçulmana. Por quê? Eles têm filhos. E a cultura deles está se espalhando. E nós, cristãos? O que estamos fazendo? Tendo 1 filho. 2 cristãos estão colocando uma criança no mundo. O que essa igreja vai? O que vai acontecer com a igreja? Ela vai encolher. Porque o modo ordinário de Deus aumentar a igreja, sabe qual é? Os nossos filhos. É claro que Deus converte as pessoas e traz para a família da fé. A família é mais do que o pai, mãe e os filhos. Nós estamos vendo a família micro, mas a família macro, todo o povo de Deus. Cresce também pelo acréscimo das pessoas que creem. Mas nós precisamos ser apreciadoras de filhos. E isso não é só para as mulheres casadas. Essa cultura que rejeita as crianças, ela está alastrada. Então nós, mulheres, mesmo as que são solteiras ou viúvas, que nunca tiveram filhos, também precisam viver de maneira a mostrar a prioridade da família no plano de Deus. Quantas genealogias nós vemos na Bíblia? Ontem eu fui lembrada dessa verdade. As genealogias que vemos na Bíblia reforçam que Deus é um Deus de família e que a família importa para Deus. Então, quando nós vemos que o primeiro ensino que a mulher mais velha dá para a mais jovem diz respeito a amar o marido e aos filhos, nós vemos a prioridade da família no plano de Deus. E essa visão elevada do matrimônio, dos filhos e da família, é uma visão que todas nós precisamos ter. Não importa se somos casadas ou solteiras, viúvas ou divorciadas. A palavra de Deus diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Digno de honra. Porque a realidade para o qual esse casamento e essa família apontam vai muito além desses 50 anos de casados que a gente possa fazer aqui. Aponta para a eternidade. E quando Deus fala na família, nós temos entendimento do que é herança, porque sabemos o que é família. Temos entendimento do que é paternidade. Temos entendimento do que é irmandade. Tudo ligado à família. É por isso que faz parte desse currículo, essa valorização da família. Entender que a nossa prioridade, enquanto mulheres, é o nosso marido em primeiro lugar e os nossos filhos. Corremos atrás de tantas coisas, mas se negligenciamos esse chamado, estamos errando. E precisamos voltar e nos tornarmos, pela graça de Deus, pelo ensino de mulheres piedosas, apreciadoras de marido e apreciadora de filhos. Mas em seguida, diz que essas mulheres também deveriam ser sensatas. Essa palavra sensatez, ela indica prudência, domínio próprio,
A palavra em grego é sofron. Ela quer dizer, mais uma vez, mente sã. Percebe a importância da nossa mente? Nesse livro que eu apresentei a vocês, esse capítulo que trata do sofron, de ter uma mente sadia, se chama disciplina. E disciplina é uma palavra que muitas vezes nos arrepia, né? Nós não somos muito disciplinadas. Nós não somos muito... não temos aquele hábito de nos refrear de determinados prazeres, de determinadas coisas. E a importância de nós crescermos numa mente sã é para que nós possamos fazer escolhas sensatas. Escolher de forma sensata como nós vamos empregar o nosso tempo. Esse é um ponto crucial, porque nós temos um tempo tão limitado. E eu não sei se as irmãs também muitas vezes gostariam que o dia tivesse 6 horas a mais para a gente dar conta de tudo que a gente tem para fazer. Mas nós não temos mais. Nós temos um dia de 24 horas e nós precisamos ter uma mente sã, prudente, domínio próprio para escolhermos como vamos usar essas 24 horas que Deus nos deu. Precisamos de domínio próprio para refrear nossa língua muitas vezes, para não comermos além da conta. Domínio próprio vai nos ajudar toda a nossa vida a lutar contra as tentações e contra o pecado. E é por isso que é um fruto do Espírito, o domínio próprio. E é por isso que repetidamente nós vemos nas Escrituras a necessidade de uma mente sã. A mente sã precisa ser também vista na maneira como nós lidamos com as finanças. Como nós escolhemos gastar aquilo que Deus nos deu como mordomas que somos. Quantos maridos dão, sem preocupação, um cartão de crédito para a esposa ilimitado, porque ele sabe que ela será prudente, controlada, sensata na maneira como ela gasta os recursos que são da família. Isso tem a ver com mente sã, prudente e controlada. E nós não nascemos assim, irmãs. Nós nascemos prontas a ter todos os nossos desejos atendidos na hora que nós queremos. Não é assim? Nós queremos para ontem. Nós não somos inerentemente prudentes. Nós precisamos crescer nessa virtude e nós precisamos da ajuda das mulheres mais velhas para isso. E com a força do Senhor e na graça do Senhor nós conseguiremos ter domínio próprio. Isso que a gente luta para ensinar as crianças pequenas, não é verdade? Tenha domínio próprio. Você quer o brinquedo que está na mão do amiguinho? Qual é a solução? Vai lá e arranca? Não, controle-se. Refreie esse seu desejo. E muitas vezes a gente tem que disciplinar uma criança porque não exerceu o domínio próprio. E nós mesmos falhamos em exercer domínio próprio tantas vezes. Mas o Senhor nos dá graça para vermos em nós essa necessidade. E ainda que tenhamos essa necessidade, continuarmos instruindo os nossos filhos a que cresçam em domínio próprio. Mas além de sermos sensatas, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem honestas. É a próxima palavra. Essa palavra honesta, ela também é traduzida como casta, como pura, e traz uma ideia muito mais próxima do que o termo queria dizer originalmente. Quando a gente pensa em honestidade, a gente normalmente pensa assim, honestidade versus desonestidade. É alguém que rouba, é alguém que pega aquilo que não lhe pertence. Normalmente não é essa a nossa ideia. Essa palavra, agnos, ela significa sem falhas, não contaminada, limpa, imaculada. A palavra castidade se aplica aqui. Essa pureza, nós precisamos entender que Deus nos tornou posicionalmente puras. Ele já nos vê como puras, por causa do sangue de Jesus que nos cobre. Essa pureza posicional não foi por mérito nosso, não foi uma conquista nossa. Foi uma conquista de um só, do Senhor Jesus. Mas agora que somos posicionalmente puras, precisamos buscar a pureza interior, que vai se mostrar no exterior. E eu acho tão interessante quando no nosso catecismo maior se fala sobre o 7º mandamento. O 7º mandamento é não adulterarás. E a gente vai muito especificamente ali, né? No adultério, ou seja,
relações fora do casamento. Mas eu vou ler para as irmãs o que é que esse não adulterarás significa e como nós podemos interpretá-lo à luz de toda a revelação bíblica. A pergunta é a pergunta 138 do Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Vejam só. Os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento, bem como a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Isso é não quebrar o 7º mandamento. A castidade no corpo e na alma. Percebem que tem uma abrangência que a gente nem imagina? Nos catecismos tem todos os versículos que embasaram os divines que produziram esses documentos, que são os nossos símbolos de fé, a dizerem essas coisas. Isso não é aleatório. Isso tem a ver com o entendimento da Escritura como um todo. A castidade no corpo e na alma. E ainda que a pureza seja a ausência de toda sujeira, ou seja, de todo o pecado, esse texto também fala muito propriamente sobre a pureza sexual. Ou seja, a castidade no corpo e a coabitação dos que são casados. É duplo. Aquele que não é casado não tem poder nenhum sobre o corpo do outro. Não tem direito algum de desfrutar disso que Deus preparou para o casamento, para ser deleitoso, prazeroso. Aquela união íntima de uma só carne que experimentam aqueles que são casados. Essa relação tem que ser protegida por uma cerca, e essa cerca se chama aliança do casamento. Essa pureza implica em que as jovens solteiras e os jovens solteiros precisam se abster de qualquer relacionamento sexual com outra pessoa. Isso implica se abster de qualquer atividade sexual, não só o ápice, mas qualquer, porque aquele corpo não pertence a você. A Bíblia diz que quando nós nos casamos, o nosso corpo pertence ao nosso marido. E o do nosso marido, a nós. Mas e quem é noivo? Quem é namorado? Pode dizer isso? Não. E os pais são colocados como guardiães da pureza dos seus filhos. E prestarão contas a Deus de como agiram como guardiões dessa pureza. Mas esse entendimento é duplo. Ao mesmo tempo em que eu entendo que a pureza diz que eu me refreio de práticas e atividades sexuais fora do casamento, por outro lado, eu vejo essa relação sexual como uma dádiva, como um presente, como um dom, como uma bênção de Deus a ser desfrutada no casamento. Não é um mal a ser evitado. Não é algo para o qual eu me programo para como vou dizer não criativamente nessa noite. É algo que nós devemos encarar como um presente, porque veio de uma mente perfeita, a mente de Deus. A nossa mente não criaria algo tão extraordinário, mas o Senhor Deus criou. E Ele diz que o homem deve se deleitar na mulher da sua mocidade. Então essa pureza envolve que durante toda a nossa vida conjugal nós nos deleitaremos um no outro. E nós mulheres temos muitas vezes uma tendência a encarar isso não como um deleite, mas como um dever, um árduo dever. Nós precisamos ter a nossa mente transformada pela palavra, para vermos que, independentemente de experiências traumáticas que possamos ter tido no passado acerca dessa área, Deus é poderoso para transformar a nossa mente e o nosso coração e nos fazer enxergar como Ele enxerga, como algo honrado e digno no qual Ele se agrada. Por isso que Ele diz, digno de honra
seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, ou seja, o leito puro, em que marido e mulher se doam. Se complementam ali, apontando por algo muito maior, que é a união de Cristo e a igreja. E nós precisamos dessa visão elevada. Porque o que o mundo diz? Que só é satisfeito sexualmente quem é solteiro e vive várias aventuras. E que no casamento isso é monótono, detestável. E que se você não está satisfeita, busque alguém que atende e satisfaça. Não é isso que o mundo ensina? E o que a igreja está ensinando? O que nós estamos ensinando? Que isso é um bom projeto de Deus para nós, que precisamos nos deleitar nisso. E nós precisamos estar atentas para sermos atraentes, para criarmos expectativa de termos intimidade com o nosso marido, para sermos ansiosas para estarmos com ele em intimidade. Porque enquanto para nós o ápice da intimidade é termos uma conversa olho no olho em que nós abrimos o nosso coração, para o nosso marido o ápice da intimidade é quando estamos em uma só carne. Precisamos entender isso. E precisamos estar atentas para como está a nossa visão acerca desse assunto. Tem um livro maravilhoso chamado As 7 Virtudes da Mulher, de uma autora chamada Carolyn Mahoney, e que ela apresenta Tito II de uma forma maravilhosa. É um livro curto e a escrita é deleitosa. E ela conta nesse livro dela que uma esposa de pastor, em 1870 e alguma coisa, escreveu um livro. E nesse livro ela fala sobre o casamento e orienta as jovens dizendo assim: chegou o dia do casamento. Encare o lado bom desse dia, você é o centro das atenções, você está linda, você garantiu alguém que vai satisfazer todas as suas necessidades. Alguém já encontrou alguém que supre todas as necessidades, além do Senhor? E ela diz assim, mas você tem que dar o pagamento. E ela coloca esse pagamento como algo terrível. É o preço, o duro preço a ser pago por agora você ser casada. Mas pense, virão os filhos. E ela dá nesse livro dicas de como a mulher evitar ter intimidade com seu marido. Ela diz, tem uma discussão naquela hora antes de vocês irem para a cama. Finja dor de cabeça. Parece mentira, a esposa do pastor L.D. Smithers, ela escreveu esse livro. E eu imagino quantos maridos miseráveis dariam tudo para enforcar essa santa senhora. Porque tornou a vida deles miserável. Ela dizia assim, com sorte, com 10 anos de casamento, você não mais terá que se submeter a esse terrível e desgraçado papel. Mais ou menos ela diz assim. E aí ela fala assim, quando todos os filhos já tiverem nascido, você não vai mais precisar se preocupar com isso. Crie estratégias para que o seu marido não se aproxime de você. Já pensaram? Esse ensino procede de Deus ou procede do diabo? Já dizem assim, que o diabo faz tudo para unir em uma só carne as pessoas antes delas se casarem. E tudo para separá-los depois que eles se casam. Por quê? A palavra de Deus diz que a gente não deve se privar um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração. E diz que isso deve ser assim para que o inimigo não nos tente. Então, a relação sexual no casamento é proteção contra o pecado, contra o adultério. E é claro que quem adultera não está justificado. Mesmo que tenha uma esposa relutante ou um marido que não dá à esposa o que lhe é devido. Mas nós precisamos estar atentas, porque precisamos promover a santidade do nosso casamento e não abrir brechas para o pecado. E isso é entender o que é pureza. E as mulheres mais velhas precisam ensinar isso às mulheres mais jovens. Mas a lista continua e agora vem um que eu amo, porque as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa. E se eu perguntar aqui às irmãs, quem teve uma instrução para ser boa dona de casa? Quem foi forjada e treinada na domesticidade? Porque o que nós vemos hoje é que não há qualquer diferenciação entre a criação dos meninos e das meninas. Não é verdade? As meninas, assim como os meninos, têm que estudar,
para ir para a faculdade e continuar estudando, e depois ir para o mercado de trabalho e ganhar muito dinheiro. Não tem nenhuma diferença da maneira como nós estamos criando meninos e meninas. E nessa lista, Boas Donas de Casa está aqui para nos lembrar que a responsabilidade primária com o nosso lar é nossa. E por mais que você diga, mas eu trabalho o dia inteiro, talvez mais horas do que o meu marido, isso não é para mim. Aí eu devo dizer, não reclame comigo, reclame com quem inspirou essa palavra. Porque Deus diz que nós devemos ser boas donas de casa. E mais uma vez nós temos o exemplo da mulher de Provérbios 31, que era diligente. O trabalho dela era tão produtivo que sobrava para que ela vendesse e ajudasse. O foco não é um enriquecimento. O foco é o auxílio. Então aquela mulher administrava bem a sua casa. E nós encaramos essa responsabilidade como nossa ou queremos dizer 50-50? Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, eu cuido disso, você cuida daquilo. E muitas vezes as mulheres se ofendem quando dizem que o marido ajuda. Não, o marido não ajuda, não. Porque o trabalho não é seu. O trabalho é dos dois. Mas a ênfase da palavra de Deus está em que nós devemos ser boas donas de casa. E nós devemos ensinar as nossas filhas a amarem o trabalho no lar. O que as feministas fizeram? Elas ensinaram, elas criaram grupos que multiplicavam a ideia de que o lar era um campo de concentração de luxo. Essa é a palavra exata que uma feminista usava na década de 60. Que as casas, o lar, é um campo de concentração de luxo. Ou seja, é um lugar que prende. Não é um catalisador de criatividade, de produtividade. Porque todas nós sabemos que nós trabalhamos porque nosso pai trabalha. Jesus disse isso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque o que as pessoas, quando chegam aqui, param? Então quer dizer, Paula, que as mulheres não devem trabalhar? Espera aí, o que você entende de trabalho? O que é trabalho? Trabalho é o ato de transformar, o ato de trazer o caos à ordem. Não foi isso que Deus fez na criação? Ele trouxe o caos à ordem. Isso é trabalho. Isso significa que quando você arruma um guarda-roupa, você está trabalhando. Quando você faz uma faxina numa casa, você está trabalhando. Mas se nós encaramos o trabalho apenas com aquilo que nos traz retorno financeiro, algo para mim, então, em alguns momentos da vida, Deus nos chama, sim, a ter o foco principal naquele trabalho que Ele diz que nós devemos ter, dentro do nosso lar. Não quer dizer que o trabalho fora do lar seja pecaminoso, mas que nós precisamos buscar de Deus sabedoria para entender em determinadas fases da nossa vida o que é que vai receber de nós maior dedicação e maior atenção. A que Deus está chamando você agora para dedicar seus melhores esforços? Se você, como eu, tem filhos pequenos, certamente a criação dos seus filhos está nesse cronograma de Deus para a sua vida. O cuidado do seu lar, não para que você tenha uma casa Cláudia impecável de revista, mas para que a sua casa seja um lugar onde as pessoas são reabastecidas, onde elas chegam cansadas e elas encontram acolhimento, encontram um ambiente harmonioso onde elas querem estar. Mais uma vez, como John Piper falou, um ambiente que produz a paz de Cristo e a retidão de Deus, um lugar onde a palavra é pregada, onde graça é derramada, oferecido perdão. E isso envolve ser boa dona de casa. Não é só lavar prato, não é só lavar roupa, ou passar roupa, ou cozinhar. Existe isso quer dizer criar um ambiente em que nós possamos receber as pessoas aflitas e elas recebam ali a palavra de Deus. Em que o marido chega perturbado e cansado e ele encontra uma esposa acolhedora, com uma comida gostosa e apoio para que ele continue fortalecido para realizar o seu chamado, que muitas vezes é fora do lar. Então, nós fomos chamadas ao trabalho. Mas quais são as responsabilidades primárias que Deus nos deu hoje, na fase da vida que nós estamos? Para nós respondermos a isso, nós precisamos de sabedoria. Porque a palavra de Deus não traz todas as opções.
As nossas vidas são diferentes, as nossas realidades e o momento de vida que nós vivemos são distintos. Mas a sabedoria de Deus vai nos ajudar a, em todas essas fases, fazermos as escolhas que refletem o caráter e o coração de Deus e a missão que Deus deu para nós. Precisamos nos aprofundar na palavra para isso, não é verdade? Crescer em discernimento para isso, porque senão nós vamos seguir o fluxo do mundo. Qual é o fluxo do mundo? Estude, trabalhe, faça o seu e corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. É você que define, é você que decide como você vai viver. Mas nós não. Nós vivemos para outro propósito, muito maior. Mas além de ensinar a ser boa dona de casa, eu ultrapassei meu tempo, pastor. 5 minutos para eu conseguir concluir, por favor. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem bondosas. Lembramos mais uma vez da mulher de Provérbios 31. A benevolência está ligada a nós mulheres. E nós precisamos ter bondade, primeiro onde? No nosso lar. Falando de forma bondosa com o nosso marido e filhos, agindo de forma bondosa, mas com os olhos atentos aos que estão ao nosso redor. Porque essa bondade, ela reflete a bondade daquele que deixou sua glória e veio pagar o preço pelo nosso pecado. Ele que é bom. Lembra quando o jovem chega, bom mestre? Ele diz, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. E a lei da bondade nos ensina que como Jesus, que foi bom para aqueles que o odiaram, a nossa bondade não é só para aqueles a quem amamos. Ela deve ser estendida também aos nossos inimigos. As mulheres mais velhas também devem ensinar, por fim, as mais jovens a serem sujeitas ao marido. E esse ensino tão controverso, mas tão marcante na palavra de Deus, nós não conseguimos fugir dele. Está em Gênesis, está em Efésios, está em 1 Pedro. Mesmo ao marido incrédulo, mesmo ao marido que não obedece à palavra, nós devemos ser submissas a eles como ao Senhor. Não porque eles sejam infalíveis. E não se eles quiserem que pequemos. Mas sermos submissas a eles como ao Senhor. O objetivo de todo esse ensino está no fim do verso 5. Para que sejamos felizes e prósperas e plenas. É isso que a palavra de Deus diz? Não. O objetivo de todo esse ensino é para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando as mulheres vivem piedosamente essas virtudes, o evangelho ele é ornado. Quando nós não vivemos, a palavra de Deus é tida como um descrédito. Ela é blasfemada por causa do nosso procedimento. O propósito de tudo, por fim, é apontar para a obra de Cristo. Que as pessoas, ao verem a nossa família, desejem ter isso que nós temos. E o que nós temos é fruto do quê? Da graça do Senhor. Mais tarde, Paulo vai dizer aos moços, e vai falar, lá no fim do verso 10, a fim de ornarem a doutrina, que é justamente o oposto de blasfemar a palavra. Esse é o nosso objetivo. E esse texto, no capítulo 2, termina de forma gloriosa, dos versos 11, dizendo assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. As boas obras estão ligadas a nós, porque fomos criados para elas, não conquistamos a salvação. Foi a graça. E o tema dessas conferências, Crescendo em Graça, é porque é essa graça que se manifestou a todos os tipos de pessoas, em todas as eras, em todos os cantos do planeta, que nos educa para que reneguemos a impiedade, nos livremos dos vícios, nos livremos do egoísmo, que faz com que busquemos só o que traz prazer e satisfação para nós. Mas que renegando isso e renegando a impiedade e as paixões mundanas, nós possamos viver
de forma sensata, justa e piedosa, olhando lá para frente, olhando para a volta do Senhor Jesus, quando todos os nossos trabalhos e todos os prazeres que com o domínio próprio nós dizemos não para eles agora, vai ter valido a pena cada sacrifício, cada esforço, cada não que demos a nós, cada sim que demos ao Senhor, porque Ele há de se manifestar em glória e nós nos seremos manifestadas com Ele em glória. E todo esse investimento que fizemos, buscando que a palavra de Deus em nós pudesse ser vista como algo desejável, vai se mostrar ter sido o melhor investimento das nossas vidas. Nos dá satisfação hoje, porque fomos criadas para isso. E nos dará satisfação redobrada, quando o Senhor nos der o galardão, pela nossa fidelidade em servir a Ele, de acordo com a missão e o plano que Ele nos deu, e que está tão claramente exposto para nós na sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver olhando para aquele dia, aguardando a manifestação do Senhor e vivendo hoje, aqui e agora, da maneira como agrada ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos a Ti, e nos alegramos tremendamente no Senhor, porque Tu nos criaste de forma assombrosamente maravilhosa, com propósitos puros, eternos, bons e sábios. E nós queremos abraçar esse Teu propósito, Senhor. Mesmo que vá contra a nossa carne, que vá contra o mundo em que vivemos, tudo o que ouvimos, o nosso desejo, Senhor, é sermos transformados a cada dia para vivermos o Teu bom propósito para nós, como revelado na Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa entrega que fazemos de nós mesmas a Ti, para que a Tua graça continue nos educando e nos ensinando e nos fortalecendo para vivermos de maneira sensata, justa e piedosa, olhando para Cristo, nosso Senhor, que se humilhou, que se esvaziou, que se tornou servo, que assim sejamos também humildes e servas, e não vejamos nenhum trabalho que o Senhor nos deu como penoso demais, porque penoso foi o trabalho que o Senhor Jesus teve em carregar a cruz por causa dos nossos pecados e maldições. Que vejamos o nosso trabalho como bênção do Senhor, o nosso marido como presente do Senhor, os nossos filhos como herança do Senhor, o nosso lar como um presente que o Senhor nos deu para guardarmos e cultivarmos e nutrirmos vida pactual. Ó Deus, carecemos do Teu poder. Tudo podemos no Senhor, a Tua palavra diz. Podemos ser contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Podemos nos alegrar no Teu bom plano. Ajuda cada uma de nós aqui, vivendo em fases diferentes, em situações diferentes, mas todas nós, Senhor, carentes do Senhor e da Tua graça e do Teu poder. Nos assiste. Continua abençoando cada lar. Continua abençoando essa igreja, que esse plano de crescer em graça seja, ó Deus, contínuo na vida dessa igreja, porque é disso que nós necessitamos da Tua palavra, necessitamos, ó Deus, ter o nosso coração conformado a ela e guardarmos ela no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade em nos falar. E agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel para completar a obra que começou em nós. Recebe toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém.